Olá, meus caros irmãos. Pela graça de Deus, estamos aqui novamente. E hoje eu queria trazer um assunto extremamente importante, que é o seguinte: nós esperamos, através da fé, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos no período da igreja e no período da graça, certo? Enquanto esperamos pacientemente a segunda vinda de Jesus. Só que perceba, meus irmãos, que desde o princípio da igreja, sempre houveram deturpadores do evangelho. Como assim? Sempre houveram pessoas heréticas que queriam deturpar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, né? Existiam aqueles que estavam querendo desviar as pessoas de seus caminhos corretos, né? Que haviam sido chamados. E aí os apóstolos, né? Eles fizeram apelos muito grandes, e a gente vê isso aqui no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, de João e de Judas Tadeu, né? Na verdade, a gente vê em todo o Evangelho, inclusive Jesus Cristo próprio, falou que nasceriam maus exemplos dentro da igreja, querendo deturpar os verdadeiros ensinamentos e as verdadeiras palavras, né? Então, tentando desvirtuar as pessoas da verdade, ou seja, os tais anticristos, né? Então, quando a gente olha aqui para, por exemplo, a primeira carta de João, né? Capítulo 4 e versículo 2 até 3, né? Mais ou menos. Ele diz o seguinte. Aliás, perdão. Quando ele fala capítulo 4, versículos 1 a 3, né? Ele diz o seguinte: Amados, não deem créditos a todos os que se dizem inspirados. Antes examinem os espíritos, para saber se vem de Deus, pois no mundo já apareceram muitos falsos profetas. Então aqui a gente está na igreja primitiva. Apóstolo João aqui fazendo um apelo para a igreja, para todos aqueles que creem, né, em Jesus Cristo, né, para tomar cuidado com esses tais que se dizem inspirados, mas não são. Então, no quesito do seguinte: examinem os espíritos para saber se vem de Deus, pois no mundo já apareceram muitos falsos profetas. Para saber se alguém é inspirado por Deus, sigam esta norma. Fala da parte de Deus todo aquele que reconhece que Jesus Cristo se encarnou. Todo aquele que não reconhece a Jesus não fala da parte de Deus. Esse é o tal do espírito do anticristo. Vocês ouviram dizer que ele vinha, mas ele já está no mundo. Então perceba, meus irmãos, o alerta que o apóstolo João nos dá, inspirado por Deus aqui. Fala da parte de Deus todos aqueles que dizem que Cristo se encarnou. Por quê? Porque na época a gente começou ali com uma heresia, né, no meio cristão, que foi a heresia gnóstica. Mas então você deve pensar: mas isso aí é naquela época, a gente tem que olhar pelo contexto da época. Não exatamente. Porque naquela época existia essa heresia gnóstica, e ainda existe, tá? Então tomemos cuidado. Só que hoje ainda existem outros tipos de heresia. Então a gente tem que tomar cuidado com todos aqueles que se dizem inspirados por Deus, mas não são. Isso a gente vê durante toda a Bíblia, que sempre existiram falsos profetas, né? Então, nós tomarmos cuidado com o tal do anticristo, né? Que ele já está no mundo, né? O espírito do anticristo. E inclusive na segunda carta de João, ele escreve, né, no capítulo... Aliás, ele escreve aqui no versículo 7, né? Porque muitos sedutores que não reconhecem Jesus Cristo como o Messias encarnado espalharam-se pelo mundo. Eles são o sedutor, o anticristo. Tomem cuidado para não perderem o fruto dos nossos trabalhos, mas ao contrário, para receberem plena recompensa. Todo aquele que avança e não permanece no ensino de Cristo não possui a Deus. Aquele que permanece no ensinamento é o que possui o Pai e o Filho. Se alguém chega até vocês sem ser o portador deste ensinamento, não o recebam na casa de vocês, nem o cumprimentem. Aquele que cumprimentar estará participando de suas obras más. Então veja que na primeira e na segunda carta, João adverte a igreja, os cristãos verdadeiros, sobre o perigo do sedutor, do inimigo, os perigos de escutar, né, de ser seduzido por essas heresias. Inclusive,
Paulo, em todas as suas cartas, ele diz para tomar cuidado. O próprio apóstolo Paulo diz: não existe outro evangelho. É o que ele adverte ali na carta aos Gálatas. Ele também escreve que se qualquer um chegar e apresentar, pode ser até um anjo, né? Porque o Satanás era um anjo, então ele consegue se disfarçar de anjo de luz, certo? Então, se alguém vir e revelar um outro evangelho, então esse está querendo desvirtuar. Esse é um herege. Pois não existe outro evangelho de Jesus Cristo. Então, perceba, desde a época que os apóstolos ainda estavam vivos, aqui na Terra, né? Eles nos advertiam disso porque inspirados por Deus para preservar a sua igreja e a sua sã doutrina do evangelho. Então, o que a gente leva com isso nos dias de hoje, meus irmãos? Tomemos cuidado hoje, até o nosso último suspiro, em não cair na ladroagem, na mesquinharia desses que se dizem inspirados por Deus, mas não são. Vamos examinar então as Escrituras. Vamos examinar então de acordo com o que nos advertiram os primeiros. Oremos a Deus para que Ele nos guarde desse mal. Para que nós reconhecemos Jesus Cristo como Messias, Salvador, suficiente. Se encarnou, Deus o ressuscitou. Ele é o Deus encarnado. Ora, então, fiquem alertas. Então vigiemos para não cairmos nas mentiras do diabo, mas sempre crendo, não pela nossa força, mas sempre crendo pelo poder do Espírito Santo, que Deus nos guia e o caminho dele é reto e justo, né? É ele que nos aperfeiçoa. Tudo bem, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus para todos aqueles que me assistiram. E se você conhece alguém que não crê nas palavras do Evangelho, ore por ele, porque se ele ainda está vivo neste mundo, significa que Deus ainda não deu um não. Nós não sabemos do futuro, Deus sabe, Deus plenamente sabe. Então oremos por essas pessoas que não creem e evitemos as pessoas que querem, aliás, deturpar o verdadeiro Evangelho de Cristo, pois esse é o anticristo. Meus caros irmãos, até a próxima proclamação do Evangelho.